A próxima questão, ela trata de geografia do Rio Grande do Norte e é um tema de uma reportagem do jornal O Moçoroense, né? Um jornal muito bom, que retrata exatamente os polos de desenvolvimento aqui do Rio Grande do Norte. Então, essa última questão que eu vou comentar, daqui a pouco eu passo a bola para o mestre Luiz Carlos, diz o seguinte: os municípios serranos se reúnem para estruturar o polo de desenvolvimento turístico. Aí, continuando, Porto Alegre. Porto Alegre, na verdade, é uma cidade serrana, foi local, obviamente, onde a reportagem se fez presente. Diz o seguinte: Porto Alegre. Representantes dos municípios situados na região serrana do estado se reúnem amanhã para dar início ao processo de composição do polo serrano. O projeto, que deverá envolver cerca de 13 municípios, né, da região oeste do estado, seguirá os moldes aplicados a outras regiões que optaram pela união de forças para a busca de alternativas de desenvolvimento do setor turístico. Para a estruturação de nova unidade de organização regional, serão estudados os projetos de unidades já em funcionamento, como o Polo Costa das Dunas, Costa Branca e Seridó, que estão obtendo resultados satisfatórios a partir da união da força dos empresários e lideranças políticas dos municípios envolvidos. Jornal O Moçoroense, né? Essa reportagem foi do dia 29 de julho de 2006. Esse tema, pessoal, dessa reportagem do Jornal Moçoroense, ele trata de alternativas que os municípios buscam para desenvolver-se economicamente. A gente sabe que hoje muitos municípios potiguares ainda penam por viver apenas daquele recurso chamado FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Mas aí está em evidência hoje chamada PPPs, Parceria Pública-Privada, o PAC, né? Projeto de Aceleração do Crescimento, que começa a desenvolver alternativas de desenvolvimento econômico desses municípios. E no Rio Grande do Norte não é diferente. Nós temos hoje cidades com clima hiper agradável. A região serrana, por exemplo, é uma delas. A região serrana da Tromba do Elefante, onde nós temos as maiores altitudes do estado. Lembre-se, a maior altitude do estado fica nas imediações dos municípios de São Miguel e Venha Ver. É a Serra de São José, 831 metros. Então, essas alternativas se buscam em função de quê? Da variação de temperaturas. Hoje, a região serrana do estado, Rio Grande do Norte, ela tem uma temperatura média de 25 ou no máximo 27 graus. É uma situação, assim, muito diferente do restante da temperatura do estado, que oscila entre 30 e 33 graus. Então, a primeira alternativa, a primeira questão, pergunta, é uma questão dissertativa. Em que consiste o projeto Polo Serrano? Certo? Copiou aí? Em que consiste o projeto Polo Serrano? Gente, o caro telespectador, né, meu amigo Pinto aí na redinha, o Polo Serrano, na verdade, é um projeto de desenvolvimento da atividade turística, preste bem atenção, Polo Serrano, projeto de desenvolvimento da atividade turística, aproveitando-se das belas paisagens naturais, certo? Aproveitando-se das belas paisagens naturais, principalmente de acordo com a altitude. E o que é que a altitude vai diferenciar, JC? Diminuição da temperatura. Temperatura, comportamento de tempo muito agradável. Preste bem atenção. Então, os turistas, a comunidade que está habituada a essa temperatura elevada no estado, gente de cidades vizinhas, por exemplo, o cara está em Apudi, o cara está em Umarizal, está em Patu, cidade de temperatura elevada, está lá na minha querida Pau dos Ferros, então vai até a cidade serrana para passar um fim de semana numa situação agradável. Então, esse projeto Polo Serrano é o desenvolvimento da atividade turística, baseando-se em quê? Em áreas com temperaturas amenas, comportamentos de tempo e de paisagem natural, obviamente, diferente. A próxima, letra B.
A letra B pergunta: que aspectos naturais fazem com que alguns municípios como Porto Alegre, Martins e Luiz Gomes, Luiz Gomes, um grande abraço aí para Adalto Luiz, está ligado na nossa aula com certeza, para que municípios como Porto Alegre, Martins e Luiz Gomes possam voltar para a atividade turística? Veja bem, acabaram de falar há pouco tempo sobre a questão de comportamento de tempo. Então, que fatores fazem com que Porto Alegre, Luiz Gomes, Martins possam se voltar para a atividade turística? É uma resposta parecida com a resposta da letra A. A situação de altitude. Nós sabemos que a cada metro, literalmente, de altitude, o tempo ele vai perdendo um pouquinho de grau, um pouquinho de temperatura, obviamente, né? E aí Luiz Gomes, Porto Alegre, Martins já começam a pensar num desenvolvimento muito mais avançado para o futuro. Martins já tem hoje uma estrutura muito voltada. Hotéis que não chegam a ser 5 estrelas, mas para a realidade regional, hotéis até certo ponto agradáveis, né? Eu estive em julho em Martins, eu pude ver a beleza à noite daquele mirante, onde você consegue ver praticamente toda a região da Tromba do Elefante ali, aquelas cidades, né? Então, Luiz Gomes começa a pensar, Luiz Gomes também já construiu o seu mirante, a cidade de Porto Alegre já se aproveita até de outras situações naturais, como é a questão da bica, né? Aquela água, obviamente, até certo ponto permanente que tem ali. Então, é hoje 3 cidades que têm uma viabilidade muito grande para o turismo. Sem contar que na região do Seridó, ali na região, não do Seridó, mas na região serrana, chamada da Serra de Santana, outros municípios como Jucurutu, como o município de Lagoa Nova, Tenente Laurentino, Florânia, que realizam o seu tradicional festival de inverno, um festival de fundir, aquela coisa toda. Então, são cidades em que a economia varia, obviamente, em função desse turismo. A altitude, o aproveitamento da altitude, da paisagem bela, muito natural, é o que faz com que esses municípios possam se voltar para a atividade turística.